Eu tenho recebido muitas perguntas sobre rações para porquinhos da Índia. E, inclusive, a gente vê na consulta tutores com muitas dúvidas sobre isso e também tutores com orientações erradas sobre alimentação com ração dos seus porquinhos da Índia. Então eu resolvi fazer esse vídeo juntando as perguntas mais frequentes sobre rações para porquinhos da Índia. Então assista esse vídeo até o fim, porque muita gente vai se surpreender com algumas informações que recebeu e que não estão corretas. Aquelas rações para todos os tipos de roedores e coelhos servem para porquinhos da Índia? Essa é uma das perguntas mais frequentes. E aí, ela serve ou não? O que você acha? Na verdade, o que acontece é que cada roedor e os coelhos têm necessidades nutricionais diferentes. Então, o nível de cálcio, de outros minerais, de vitaminas, de proteínas é diferente para um porquinho da Índia, para um coelho, para um hamster, para um gerbil, para uma chinchila. Então não existe como o fabricante, por melhor que ele seja, por mais conceituado, conseguir fazer uma ração que tenha os níveis nutricionais ideais para todos os animais. Então não existe isso. As rações devem ser específicas para cada espécie, ou seja, a ração de porquinho da Índia é ração para porquinho da Índia e não ração para roedores. Outra pergunta extremamente comum: posso dar ração de coelho para o meu porquinho da Índia? O vendedor diz que é a mesma coisa. O problema é o seguinte: muita gente acha que porquinho da Índia e coelho são muito parecidos. E na verdade não são. Muita gente nem imagina que coelho não é um roedor como o porquinho da Índia. O coelho é um lagomorfo e o porquinho da Índia é da família dos caviomorfos, ou seja, como as chinchilas. Ele tem um parentesco muito mais próximo com uma chinchila do que com um coelho. Então as necessidades nutricionais dos coelhos são muito diferentes das dos porquinhos da Índia. Então nem pensar em dar ração de coelho específica para coelho para porquinho da Índia. E uma das perguntas que mais me preocupa: posso dar ração de cavalo para o meu porquinho da Índia? Você já deve imaginar a resposta. É óbvio que não. Mas eu vejo muitos tutores fazendo esse comentário e até muita gente na internet defendendo o uso de ração de cavalo para porquinho da Índia. Eles têm uma digestão semelhante, mas é totalmente diferente. Os níveis nutricionais também são muito diferentes. Além disso, a gente ouve muito esse tipo de comentário, principalmente daqueles tutores que adquiriram um porquinho da Índia, e quando a gente fala que a ração não é ideal, que não pode ser dada, mas o criador dá e diz que não tem problema. É claro, ração de cavalo, se você tem uma quantidade enorme de porquinhos da Índia, seria muito mais econômico do que uma ração específica para porquinhos da Índia, que a gente sabe que não é nada barato em comparação com a ração de cavalo. Mas não se pode abrir mão da saúde do bichinho por uma questão de economizar na ração. Além disso, alguns tipos de ração para cavalos têm melaço. O melaço fermenta com muita facilidade. Imagina então, para aquele porquinho da Índia, que às vezes até algum tipo de verdura pode fermentar um pouco mais e causar desconforto, e que a gente controla a quantidade de frutas para que o açúcar da fruta não fermente no estômago, já que ele não consegue eliminar esse gás, que ele não consegue vomitar. Imagina o risco de um alimento que é rico em melaço que fermenta muito. Você pode até levar o seu bichinho à morte. Então, nem pensar em alimentar porquinho da Índia com ração de cavalo. Ração de cavalo é para cavalo, por melhor que ela seja. Outra pergunta que normalmente vem como um comentário durante a consulta: meu porquinho da Índia adora comer a ração do cachorro, ou adora comer a ração do gato. Não faz mal, né? Faz mal sim, muito mal. E pode levar à morte. Por quê? Porquinhos da Índia não têm capacidade de digerir proteína animal. E uma ração de cachorro, principalmente uma ração de gato, tem altos níveis de proteína animal. Então, é claro, pode ser que ele coma hoje, amanhã, uma pequena quantidade e você não perceba nenhum problema. Mas isso, em grande quantidade ou a longo prazo, pode até levar a doenças graves e à morte. Essas rações são verdadeiros venenos para os porquinhos da Índia. Eles podem sim morrer por causa da alimentação errada, por causa da ingestão dessa ração com proteína animal. Então, não arrisque nem um grãozinho. Uma dúvida muito frequente é sobre o porquinho da Índia que não está comendo ração.
Muitas vezes a pergunta é aquela: meu porquinho da Índia teve um problema, foi ao veterinário e o veterinário pediu para suspender a ração, ou por um tempo, ou às vezes pelo resto da vida. Nossa, o porquinho vai morrer se isso acontecer. Ou que absurdo, muda de veterinário. Esse é o comentário mais comum que a gente vê. E eu chego a receber, inclusive, pacientes que vêm de colegas porque o tutor ficou inseguro com isso. Nossa, mas o outro veterinário me disse para suspender a ração. Ou meu porquinho vai ter problemas por causa disso. E eu comentei isso nas redes sociais e me falaram para procurar outro veterinário, que é um absurdo. Não, gente, não é um absurdo. Quando um veterinário indica para você suspender por algum tempo ou até pelo resto da vida do porquinho a ração, ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Isso porque a ração é um complemento da alimentação. O porquinho não vai morrer se ele não comer ração. Ela vai estar apenas complementando a alimentação. E alguns problemas que os porquinhos têm, muitas vezes até problemas odontológicos, fazem com que o veterinário tenha que optar por suspender a ração. Isso é para o bem do bichinho. Não tem nada de errado nisso. Nenhum veterinário vai indicar uma coisa dessa se ele não tiver certeza da segurança de alimentar com outras coisas. Então você não pode suspender o feno do seu porquinho pelo resto da vida. Ele precisa das verduras, dos legumes, mas a ração ele pode ficar sem em determinados casos. Mas sempre, só se deve suspender a ração, só se deve mudar a alimentação com indicação do veterinário. E é claro, uma das maiores dúvidas é sobre a vitamina C nas rações. A grande maioria dos tutores tem dúvidas sobre isso. E também a gente vê muita informação errada sobre isso. E não são raros os casos que as pessoas falam que desistiram daquela ração porque acham que não tem vitamina C suficiente, ou que a outra é boa e essa é ruim por causa da quantidade de vitamina C na ração. O que acontece é que o porquinho realmente não produz e precisa receber a vitamina C. Mas ao contrário do que muita gente imagina, a suplementação de vitamina C não deve ser feita apenas pela ração. Isso porque a ração é um complemento. Então, o porquinho da Índia vai comer em menor quantidade. Tem alguns que até não comem toda a ração. Ou que você coloca a ração de manhã e ele vai comer no final da tarde. O que acontece é que a vitamina C ela se degrada com muita facilidade. Então, tem alguns fabricantes que alegam que a ração pode ficar exposta, que não vai degradar a vitamina C. Mas, por via das dúvidas, como você não sabe o quanto seu porquinho vai comer, quanto tempo vai levar, fica difícil você ter certeza que ele recebeu a quantidade certa de vitamina C. E não quer dizer que uma ração muito boa, mas que tem menos vitamina C, não deve ser indicada. Posso dar só ração para o meu porquinho da Índia? Ele é enjoado para comer outras coisas, ele não gosta do feno, ele não foi acostumado. Ou eu não tenho como ficar comprando verduras, legumes, não consigo achar o feno. Isso são perguntas muito comuns. E a resposta é simples: não. Porquinho da Índia não é cachorro, porquinho da Índia não é gato. Ele não pode viver comendo só ração. E infelizmente isso é uma coisa que muitas vezes vendedores de pet shop, de casa de ração, indicam para os tutores. Ah, não, você não precisa ter tanto gasto. Põe ração para ele. Não, como eu disse anteriormente, ração é complemento. Inclusive eu vou deixar aí também o card de um vídeo explicando isso, sobre dar só ração para porquinho da Índia. O que acontece é que, como eu já expliquei em outros vídeos, a ração não desgasta os dentes. Eles precisam comer feno, verduras, para que o desgaste desses dentes que crescem continuamente sejam feitos. Aquele porquinho da Índia que come muita ração, que não come outros alimentos, ou pior, que come só a ração, ele vai ter problema de dentição. Então, não corram esse risco. É verdade que a ração não provoca desgaste nos dentes do meu porquinho da Índia? É muito comum essa pergunta. As pessoas ficam surpresas quando ouvem que a ração não vai ajudar a desgastar aqueles dentes que crescem o tempo todo. E muita gente só imagina o crescimento dos dentes incisivos, ou seja, os da frente. Porquinhos da Índia têm molares e pré-molares, eles têm os dentinhos de trás, como nós. E são esses que dão mais problema. E o desgaste é feito mastigando. Quando um porquinho mastiga a ração,
ele mastiga um pouquinho, essa ração se desfaz, ela se mistura com a saliva, ele engole e ela vai para o estômago, enche o estômago e logo dá aquela sensação de saciedade, ou seja, ele vai comer menos, ele vai mastigar menos, e o pior, quando ele está comendo a ração, a mastigação, como ela vira pó, não é suficiente para desgastar os dentes. Quando ele come uma verdura, um feno, ele mastiga de outra forma, ele raspa os dentes molares e pré-molares, né, os dentinhos de trás, um contra o outro, para desfazer essas fibras. E com isso, ele vai desgastando os dentes. Além disso, ele precisa fazer esse movimento com mais frequência, por muito mais tempo, para fazer o desgaste. E ele precisa ingerir mais quantidade desse alimento para se sentir saciado. Então, com isso, ele vai estar lá mastigando mais e desgastando mais os dentes. Então, é por isso que a ração não desgasta dente. Não adianta falar que a ração da marca tal vai desgastar dente. Não, não vai. Essas costumam ser as dúvidas mais frequentes que eu recebo sobre ração. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar muitas dúvidas. Mas se mesmo assim você ainda tem dúvidas sobre ração, não deixe de perguntar aí pra gente.